Oi, gente, boa tarde. É, Eu resolvi gravar aula pra vocês porque hoje eu não tô muito bem. Tomei uma vacina ontem, acho que minha imunidade também já veio um pouquinho ruim, né? E aí tomei a derrubadinha, mas pra não deixar vocês sem aula, eu tô gravando e vocês vão receber, né, o link pra assistir no horário da aula e em seguida vai ter atividade. Na semana que vem a gente já vai se encontrar pessoalmente. E aí eu tiro as dúvidas sobre os assuntos que a gente já viu, certo? Então hoje a gente está aqui para falar sobre noções de primeiros socorros. A nossa disciplina, ela é uma disciplina que fala um pouquinho, né, sobre o primeiros socorros em geral. Então essa aula é para vocês entenderem um pouco dessas técnicas. Definição, né, de primeiros socorros. São os procedimentos imediatos aplicados em uma vítima que sofreu algum acidente antes que esta venha receber atendimento de um profissional de saúde. Esta ação tem como finalidade manter os sinais vitais e garantir a vida. Então, gente, os primeiros socorros, eles podem ser realizados por qualquer pessoa. Não precisam necessariamente, né, serem realizados por profissionais de saúde. É lógico que nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos o conhecimento maior, a gente pode ter feito algum curso, tem uma breve noção, mas pode ser realizado por qualquer pessoa, o curso pode ser feito por qualquer pessoa e essa pessoa sendo capacitada, ela pode, né, fazer esse atendimento, digamos assim, para que o paciente mantenha os sinais vitais, né? Enquanto a ajuda chega, né? O atendimento do profissional de saúde chegue. Muitas vidas, né, podem ser salvas e traumas e sequelas, né, minimizadas quando o socorro é prestado de imediato. Prestar socorro não significa apenas colocar em prática os procedimentos de primeiros socorros, e são raros os casos de pessoas que possuem conhecimentos de primeiros socorros no ambiente de trabalho, o que é um ponto negativo dentro da organização. Normalmente, em ambientes como hospitais, clínicas, unidades de saúde, existem diversos profissionais, mas a maioria deles não tem essa noção de primeiros socorros. Para a gente se tornar habilitado, a gente precisa, né, se colocar à disposição para praticar, né? Porque como tem falando aqui, ó, muitas vidas podem ser salvas, né, e os traumas e sequelas minimizadas quando o socorro é prestado de imediato. Então, a pessoa sofreu qualquer tipo de acidente, qualquer contratempo. Se houver alguém, né, que sabe prestar o socorro, essa pessoa provavelmente, né, vai ter uma sequela, um trauma menor. É de suma importância que as pessoas busquem realizar cursos e treinamentos de primeiros socorros, né? A gente já viu por que é importante. E nesse contexto, a gente fala da importância de ter os primeiros socorros, principalmente por conta de acidente de trabalho. No caso de vocês, né, que vão ser auxiliares em saúde bucal, a gente fala de clínica. Então, vocês vão ter acesso a fluidos corporais, né, que podem estar contaminados, a agulhas, a vidrarias que podem, né, provocar acidentes. Então, os primeiros socorros, eles são importantes no âmbito de trabalho de vocês. Então, ó, acidente é um fato que ocorre involuntariamente da vontade da pessoa. Sua origem é resultante de força externa que inesperadamente causa lesões físicas ou psicológicas ao corpo da vítima e muitas vezes causam danos físicos e financeiros aos envolvidos. Então, gente, é lógico que o acidente, ele é algo inesperado, né? Ele pode nem só trazer lesões físicas, mas também como lesões psicológicas, além, né, dos danos físicos, podem ter também danos financeiros envolvidos. A natureza do acidente pode ser simples ou complexa,
sendo originadas pelas mais variadas causas, né, que irá influenciar na gravidade da lesão. Então, vão ter diversos tipos de acidentes. Todavia, né, independente da gravidade do ferimento, os princípios dos primeiros socorros de emergência são necessariamente os mesmos, tendo em vista manter os sinais vitais e preservar a vida da vítima. Então, a gente aplica, né, primeiros socorros de um acidente menor a um acidente maior, não interessa. O princípio é o mesmo. E todos têm a mesma função, né, que é preservar os sinais vitais e a vida do paciente se esse acidente for de uma origem mais grave. Os primeiros socorros, eles são utilizados no atendimento a vítimas de acidentes e males súbitos por pessoa leiga. Né? Pode ser um profissional de saúde? Pode, mas pode ser também por pessoa leiga. Procurando diminuir o sofrimento e a gravidade das lesões e sequelas. Os primeiros socorros, gente, ocorrem por meio da aplicação de técnicas básicas, tendo em vista, né, tendo por finalidade manter as funções vitais da vítima. Uma das chaves de sucesso no socorro é ter certeza que a sua ajuda não irá piorar o problema. Então, não adianta saber mais ou menos como o primeiro socorro é realizado. Não, a gente precisa saber 100% de certeza como ele é realizado para ajudar, né, e não piorar o problema. Qualquer pessoa pode contribuir com a ajuda imediata, mesmo sem possuir conhecimentos técnicos de primeiros socorros. Em casos de emergência, o atendimento imediato e a avaliação do estado da vítima são fundamentais para reduzir as sequelas e elevar as chances de sobrevivência. Exemplo, esse é uma prática de primeiros socorros bem tranquila. Paciente que tem um desmaio. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é deitar o paciente com a cabeça mais baixa, né, e levantar as pernas. Por quê? Porque isso vai favorecer a oxigenação do cérebro. Né? Quando você coloca as pernas para cima, o cérebro do paciente ele vai oxigenar mais rápido e isso vai favorecer, né, que o desmaio passe. A forma que você deita o paciente, a forma como você massageia, isso tudo pode salvar a vida dele. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, é claro que cada acidente é diferente do outro. E por isso só se pode falar na melhor forma de socorro quando se sabe quais são as suas características. Mas a sequência de ações a serem realizadas vai ser sempre a mesma, no caso de quem vai prestar o socorro. Primeiro, manter a calma, né? Não adianta se desesperar. Segundo, garantir a segurança, ou seja, garantir de que o procedimento que você vai fazer, né, é seguro. Pedir socorro, né? Ligar para o SAMU, ligar para quem presta socorro na cidade. Controlar a situação, verificar as situações das vítimas e realizar algumas ações com as vítimas. Então, a gente sempre vai seguir essa sequência. Em muitos casos, as proporções e circunstâncias podem gerar riscos não apenas à vítima, mas também a quem está socorrendo. Fazer uma rápida avaliação das condições do acidente e do local onde se encontra e acionar imediatamente profissionais de emergência. Né, gente? Então, tem que ter noção até que ponto a gente pode ajudar, né? Até que ponto os primeiros socorros, eles são, né, interessantes. Hoje, a grande parte dos pacientes conseguem se recuperar e retornar à vida normal graças a um atendimento de emergência bem prestado. O mesmo acidente que ocorre em ambiente de trabalho pode ocorrer em qualquer outro lugar, na própria residência do trabalhador, nas ruas por onde trafega todos os dias. A primeira avaliação do acidente tem como constatar e minimizar os problemas que colocam a vida da vítima em risco, principalmente os que dizem respeito às vias respiratórias e circulação.
Todo o processo deve ser rápido, organizado e eficiente para a garantia da vida da vítima, segundo o Serviço de Atendimento Móvel em Urgência, né, o SAMU. Gente, a desobstrução das vias aéreas é uma coisa bem importante. Não é à toa que quando alguém passa mal, né, o importante é que a gente, né, sempre afaste as pessoas para que a vítima ela consiga respirar melhor. Teixeira e Silva, né, um autor, em 2009, ele diz que ao prestar o socorro à pessoa, deve atentar-se a alguns princípios essenciais, tal como agir com calma e confiança, a gente já falou isso, né, que a Abramete também já disse, ou seja, evitar o pânico, ser rápido, mas não precipitado, usar bom senso, sabendo reconhecer suas limitações, principalmente se você for leigo, usar a criatividade para a improvisação, demonstrar tranquilidade, dando ao acidentado segurança. Se houver condições, solicitar a ajuda de alguém do mesmo sexo da vítima e manter sua atenção voltada para a vítima quando estiver interrogando-a. Falar de modo claro e objetivo, aguardar a resposta da vítima, não atropelar com muitas perguntas, explicar o procedimento antes de executá-lo, responder honestamente às perguntas que a vítima fizer, usar luvas descartáveis e dispositivos, boca, máscara, improvisando se necessário, para a proteção contra doenças de transmissão respiratória por sangue e atender a vítima em local seguro, né? Removê-la do local se houver risco de explosão, desabamento ou incêndio. Essa questão, gente, de usar máscara, luvas descartáveis, ela foge um pouco, né, digamos assim, do que de fato acontece, porque nem sempre você tá, né, esperando acontecer algo, então você, na maioria das vezes, não está prevenido. Mas é bom improvisar, né, para evitar contaminações. Aí, gente, antes de iniciar o socorro à vítima, é importante observar o local onde ela se encontra e verificar se existe algum risco de intoxicação, incêndio, que possa agravar, né, as condições dessa vítima. Em seguida, com calma e tranquilidade, se inicia os procedimentos de socorro, aos quais devem ser aplicados de forma correta. Tais técnicas são imediatas e temporárias, até que chegue o socorro especializado. A procedência dos primeiros socorros não substitui a necessidade do acidentado ser avaliado posteriormente pelo profissional médico, mas contribui para ganhar tempo até que chegue à unidade hospitalar. Para iniciar os primeiros socorros, né, a primeira ação a ser praticada é procurar tranquilizar a vítima do pânico que acabou de sofrer em razão do acidente. Se a vítima apresenta indícios de trauma, o procedimento deve ser efetivado com cautela, atendendo 5 fases distintas e sequenciais: controle da cena, abordagem primária, abordagem secundária, que eu vou falar o que é, sinais vitais, escalas de coma e trauma. Caso note que existem traumas e lesões, mantenha, né, a pessoa no local. Não tente removê-la até que chegue o socorro especializado para imobilizá-la, evitando agravar o seu estado. Gente, a gente sabe que fratura, né, não pode tirar a pessoa do local, mas, esse é um mas, tá? Se for em um local que tem risco de incêndio, desabamento, coisa nesse sentido, é importante retirar, tá? Mesmo que não seja o ideal. Quando a pessoa, né, omite socorro a outra pessoa, ela, além de causar mal à vítima, também se prejudica a si mesma. Pois socorrer não significa apenas ser solidário com o próximo, mas é dever jurídico social. Né? No caso, quando a pessoa tem conhecimento, tá, gente? Aqui, de acordo com o Código Penal, instituído pelo Decreto de Lei 2.848 de 1940, diz que deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública,
pena, detenção de 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplica-se o resultado a morte. Gente, então, o Código Penal diz que, trocando em miúdos, que caso, né, alguém não preste socorro a ferido, né, que é o caso aqui de primeiros socorros, se ele tiver, né, o conhecimento, ele sofre, né, penalidade. E também, caso você não tenha conhecimento e você não pedir ajuda, você também pode sofrer penalidade, né, por omitir socorro, no caso. Segundo pesquisas, a principal causa de óbitos fora de ambientes hospitalares é resultante de falta de atendimento imediato e a segunda causa é o socorro inadequado. Olha para isso. Socorro inadequado. Devido à ausência ou inadequação do atendimento, muitos acidentados chegam à unidade hospitalar quase sem chance de recuperação, o que poderia ser evitado se recebesse o socorro precoce. A pessoa diante de um acidente deve ser útil, contudo, se não sabe como agir, pelo menos não prejudique. Peça ajuda a outras pessoas que se demonstrem mais cientes ao assunto, pois muitas pessoas acabam sendo vítimas de traumas graves devido à ausência de socorro imediato, ou pela aplicação de técnicas inadequadas ou exageradas. Geralmente, né, os acidentes de trabalho ocorrem de maneira súbita e imprevista, onde dificilmente há a presença de um profissional de saúde no local para proceder inicialmente, né, o atendimento. A gente está falando aqui mais de acidentes mais tranquilos, né, em locais fora da área de saúde. Quando acontece um acidente em ambiente de trabalho, qualquer funcionário da organização pode prestar, né, as primeiras providências como socorrista, pois até o mesmo poucas são as empresas que têm inserido em sua equipe médico ou enfermeiro, mas vale citar que o sucesso da recuperação da vítima está ligado ao nível de capacitação de quem socorre, né? A gente sabe que nas empresas aí normalmente não tem, né, um profissional da área de saúde. Um treinamento em primeiros socorros vai ser sempre de grande utilidade em qualquer momento da sua vida, seja em casa, no trabalho, no lazer. Podem ser muitas e variadas as situações em que seu conhecimento pode levar a uma ação imediata e garantir a sobrevida de uma vítima. Isso tanto em caso de acidente como em situações de emergências que não envolvem trauma ou ferimentos. Falta, né, de conhecimentos e habilidades para lidar com determinadas situações faz com que o indivíduo se sinta inválido, incapaz, ficando de mãos atadas. E mesmo que a pessoa que está prestando socorro tenha boas intenções, se não tiver conhecimentos fundamentais, pode colocar em risco a vida da vítima. Motivo este que define a importância da pessoa que irá socorrer. Está preparado para atuar corretamente em prol da vida do acidentado. Muitas pessoas desconhecem que o indivíduo possui inteligência e a habilidade de aprender a lidar com as mais diversas situações que marcam presença na vida do ser humano, inclusive em salvar vidas. Estes são detalhes que fazem a diferença em determinados momentos, pois os primeiros socorros ajudam a reduzir o sofrimento do acidentado, minimizar o número de traumas adicionais e salvar a vida de muitas pessoas. A capacitação do leigo, gente, leigo é uma pessoa que não é da área de saúde, tá? Para o atendimento precoce em situações de emergência e instituição do suporte básico à vida, é fundamental para salvar vidas e prevenir sequelas, sendo que esta é a melhor maneira de reduzir os índices de traumas e óbitos vivenciados na atualidade, tendo em vista que o Brasil deixa a desejar quando se refere ao atendimento à saúde. Ter noção de como se deve agir em situações em que exigem os primeiros socorros para contribuir
para ajudar pode contribuir, né, para ajudar muitas vidas. São muitas situações que poderão ser aprendidas em um curso prático. Mesmo assim, nenhum treinamento em primeiros socorros dará a qualquer pessoa a condição de substituir completamente um sistema profissional de socorro. Sendo assim, gente, vale destacar a importância das instituições de ensino, adequar a sua grade curricular à aula de noções básicas de primeiro socorro às vítimas de acidentes, modificando a realidade atual e formando indivíduos mais capacitados. Além do mais, ensinar técnicas e procedimentos de treinamento para o ensino fundamental é uma forma prática de contribuir para a vida humana, pois dessa forma os alunos sairão, né, da escola não apenas possuindo conhecimentos básicos de grade curricular de seu curso, mas também tornando-se jovens mais preparados para a realidade vivenciada pela sociedade geral, onde poderá ajudar a salvar muitas vidas. Então, gente, a gente falou aqui um pouquinho sobre as noções, né, básicas de primeiros socorros. E aí, depois, pessoalmente, a gente vai tirar as dúvidas, tá? Obrigada. Um beijo.